Você está assistindo Marta Maria, a Boa Parte do Dia podcast, em colaboração com a Central das Escrituras. Este ano estamos estudando o livro de Mórmon. Venha conosco e sinta-se parte dessa conversa. Oi pessoal, bem-vindos a mais um episódio. Hoje a gente está com um convidado aqui super especial, é o Thiago Vidigal. Tudo bem, Thiago? Tudo bom, e você? Tudo jóia. O Thiago é amigo da Lelê, já se conheciam e encontramos com ele num evento e falamos para ele participar e apresenta aí você, se apresenta aí. Bom, meu nome é Thiago Vidigal, eu sou de São Paulo, nascido e criado na região da Lapa, sou membro da igreja desde pequenininho, servi uma missão em Belém em 2006, o que mais? Vim aqui para os Estados Unidos para estudar, me formei na BYU. Legal. E aí certas oportunidades aconteceram e a família acabou ficando. Sou pai de 3 crianças maravilhosas, viradas no giraia, como qualquer criança normal. Bastante energia. E conheço a Letícia, conheço a Laís também. Conheci você lá no evento, né? Isso. E já tinha visto o podcast algumas vezes, comentando, falar, o que você acha? Falei, adoro, a ideia é super legal, poder falar um pouco sobre o Evangelho. Então estamos aqui. Bacana, obrigada por ter vindo. Obrigado a vocês. Então hoje a gente vai falar sobre um tema, né, de terceiro NEF de 20 a 26 e chama Vós sois os filhos do convênio. É um tema muito especial que a gente vai falar da coligação de Israel, né, como Isaías vai ser mencionado aqui, um pouco de Malaquias também. Eu queria só, esse livro que a gente sempre menciona, ele faz uma introdução bem legal. Eu gostaria só de referir aqui ao que ele fala. Ele diz assim, o tema central dos capítulos 20 a 23 é a coligação de Israel nos últimos dias. Vivemos nos últimos dias que antecederam a segunda vinda de Cristo e estamos assistindo a esse encontro muito profetizado acontecendo em todo o mundo, o que torna esses capítulos ainda mais relevantes e interessantes para nós. O Salvador menciona uma citação de Isaías em 3º NEF 22, na qual Isaías profetiza sobre o grande crescimento da verdadeira igreja do Senhor nos últimos dias. Também vemos a profecia sendo cumprida no trabalho missionário que a gente vê ao redor do mundo, que acontece agora, e a necessidade de ter capelas e templos. Então, no capítulo 23, a gente vai ver como que a gente é ordenado a estudar, né, as palavras de Isaías. Ele também ordena, NEF, que escreva as palavras de Samuel Lamanita, que ainda não haviam sido registradas por ele. E no capítulo 24, Cristo dá a essas pessoas as palavras que a gente conhece como as de Malaquias. E a gente vai ver como essa preparação, incluindo no capítulo 25, a queima dos ímpios na segunda vinda, e no capítulo 26, Mórmon nos dá um breve resumo de várias palavras finais do Salvador para os nefitas, incluindo um vislumbre da segunda vinda. E do julgamento final. Então ele deu um resumão aí pra gente. E só para a gente lembrar o que estava acontecendo, né? Esse era o segundo dia que Cristo voltou. E ele falou, né? Ele treinou os apóstolos, né? Praticamente foi isso. E só para a gente dar uma recapitulada também sobre os judeus, né? O que é isso? O que é a coligação de Israel? Por que é tão importante falado aqui? O que vocês acham? Para falar da coligação, a gente tem que falar da dispersão, da diáspora, né? Como eles chamam. Então, scattering que eles falam, né? Exatamente. Quer começar lá do comecinho mesmo? Com José, tá, Abraão, Isaac, Jacó. Então, não fosse José, não haveria o povo judeu. Tá? Porque ele é vendido, vira escravo, torna-se o governador do Egito. Não fosse isso, teriam todos morrido de fome. Passam-se vários anos, e aí eles crescem muito, tornam-se escravos egípcios, e aí Moisés, ele aparece, ele é chamado. Moisés, ele tira os judeus do jugo egípcio, vaga durante 40 anos no deserto, porque cometeu algumas gafes, e aí depois eles encontram o que seria a Terra Prometida. Lá na Terra Prometida, eles deixam de usar os tabernáculos, formam um templo, e eu falo isso porque é importante depois, e ali você começa a ter o domínio do povo israelita naquela terra, né? E, consequentemente, você começa também a ter diversos inimigos e pessoas que vêm atrás. Isso. Então, você tem ali, acho que em Daniel, você tem o sonho de Nabucodonosor, onde ele sonha com a estátua que tem a cabeça de ouro, o peito de prata,
acho que o ventre, as pernas de Platão, um negócio assim. Muitos simbolismos, né? Sim, diversos simbolismos sobre o que viriam a ser as pessoas que iam trazer o jugo sobre os israelitas, né? O primeiro era o próprio Nabucodonosor, acho que ele era sírio, e aí depois os babilônios, que eram a parte de prata, e aí você tem os gregos, você tem os romanos, e tudo isso, em cada uma dessas coisas, eles vão dispersando o povo, exatamente. Eles chegam, guerreiam, levam muitas pessoas, matam muitas pessoas, levam pessoas escravas, e aí você começa a ter essa dispersão gigantesca. O próprio Nabucodonosor de Daniel, né? Ele era um príncipe judeu, foi trazido para a corte de Daniel e tal. Então, quando foi isso? Acho que foi 8 a.C. 721 anos antes de Cristo, né? Que eles voltaram, né, ali para... E dividiu entre a tribo, o norte e o sul, e ficavam 10 tribos no norte. E as 2 no sul. As 2 no sul. E aí, o que aconteceu? Vieram os assírios, dispersaram. E aí, os assírios também ficaram, chamamos os gentios, né? Que eles também ficaram agora ouvindo as coisas que o povo tinha, as memórias, as lembranças, que é o que ficou dessa dispersão. Como uma mulher que tem os seus filhos... E, de repente, os filhos foram embora, né? E agora precisa coligar, juntar, né? Nessas promessas que o Senhor deu para Abraão lá no começo, mas não só para Abraão. Foi por ele, para todo o povo que viria, né? E todos nós somos merecedores dessas bênçãos, né? Dos convênios, que é o que a gente vai ver. A gente vê, acho que a palavra convênio foi a mais citada aqui nesses capítulos, em todo o livro de Mórmon. Então, eu até grifei, eu comecei a anotar um monte, né, como que ele cita o convênio em cada momento, né? E é legal que ele mostra muito qual que era o convênio, né? Então, acho que seria legal quem estiver assistindo aí depois fazer um estudo mais específico disso, né? Do quanto ele cita, acho que é do 21 ao 20, ou 21, 20 e 21, que ele faz mais essa menção da palavra convênio. E é muito legal ver o quanto Cristo está mostrando, é a segunda visita dele, né, aqui, nesse momento também, vale lembrar isso, que ele tinha já visitado, ele tentou ir embora, o pessoal falou, não, fica mais um pouco, quero saber mais, e aí ele ficou um pouco mais, ensinou um pouco mais, e aí ele volta, então, pela segunda vez e ensina um pouco mais, né, e aqui eu acho muito legal o quanto... ele mostra para nós que é que nem aquela escritura em Doutrina e Convênios, né? Que Deus fala, eu estou obrigado quando fazeis o que eu digo, quando não fazeis, tendes promessa alguma, né? Não tendes promessa alguma. Então, ele mostra que o tempo todo que Deus está fazendo esse convênio conosco, e aqui ele está querendo cumprir, né? E aqui ele está mostrando todo o caminho que ele está fazendo para isso acontecer, né? Eu queria ler o profeta Nelson, em outubro de 2006, ele tem um discurso sobre a coligação de Israel dispersa, que é um discurso que está no Vem Segue-me, né? E tem um parágrafo que ele fala, né, que depois de algum tempo, a igreja, conforme tinha sido estabelecida pelo Senhor, entrou em decadência espiritual. Seus ensinamentos foram alterados, suas ordenanças foram mudadas. Aconteceu a grande apostasia conforme predita por Paulo, que sabia que o Senhor não voltaria sem que antes viesse a apostasia. Essa grande apostasia seguiu o padrão que encerra cada dispensação anterior. A primeira de todas foi na época de Adão. Depois vieram as dispensações de Enoque, Noé, Abraão, Moisés e outros. Cada profeta tinha o encargo divino de ensinar sobre a divindade e a doutrina do Senhor Jesus Cristo. Em cada era, esses ensinamentos visavam ajudar as pessoas, mas sua desobediência resultava em apostasia. Assim, todas as dispensações anteriores foram limitadas quanto ao tempo e ao espaço. Foram limitadas quanto ao tempo porque cada uma delas terminou em apostasia. Foram limitadas quanto ao espaço porque ficaram restritas a um segmento relativamente pequeno no planeta Terra. E aí depois ele fala da restauração de todas as coisas, né? Como que era necessária essa restauração. Então, é muito... A gente vê que o livro de Mórmon aqui, ele completa essa evidência, né? Faz parte, ele é essa peça fundamental da restauração, dessa coligação. E
E a gente vê o povo, quando eles decaem, eles perdem as bênçãos, né? Antigamente, esse povo, eles tinham direito ao sacerdócio, tinham direito a todas as bênçãos, né? E eles caem, se esquecem do Senhor, como aconteceu no deserto. Foi lá Moisés orar, o pessoal já começou a fazer bezerro de ouro. e esse ciclo, isso se repete hoje. Com certeza. Né? Como que as pessoas... E nós somos falhos, né? E olha que interessante também, uma outra coisa que eu estava vendo, que essa coligação, ela pode ser feita conosco. Quando a gente erra, é como se a gente estivesse se dispersando, se distanciando dessa nossa, né, dos nossos pais espirituais. E quando a gente se arrepende, a gente volta, né? Então a gente volta para essa coligação. E é isso que o Senhor quer fazer com a gente. Ele quer que todos os filhos dele voltem. É uma coligação pessoal e com todos, né? Isso. Legal. Nunca pensei dessa forma. Então. E eu acho muito legal que ele começa o capítulo 20, né? Já dando o exemplo para os discípulos dele, né? Ele começa ali partilhando do pão, né? Ele começa ali já mostrando o sacramento. E aí no 7, né, que ele deu o pão para comer e o vinho para beber. E aí no 8 ele ensina, aquele que come deste pão, come do meu corpo para a sua alma, e aquele que bebe deste vinho, bebe do meu sangue para a sua alma. E sua alma nunca terá fome nem sede, mas ficará satisfeita. E aí eu acho legal que ele faz isso algumas vezes, né, não em toda a visita dele, ele está partilhando, multiplicando os pães. Tá sempre... É engraçado que a gente pensa muito na multiplicação dos pães só na época que ele está na Galileia, no Novo Testamento ali, que a gente aprende ele com os 12 apóstolos oficiais, né, daquele tempo, enfim, aí a gente não lembra dessas outras ocasiões que isso aconteceu também. Foram duas coisas que me chamaram a atenção demais nesse capítulo. Porque ele fala sobre isso, né? Ele fala no 1, ele já começa, e aí ele fala, depois de ter dado a multidão, no 6. Ora, nem os discípulos, nem a multidão haviam levado pão ou vinho, mas ele verdadeiramente lhes deu pão para comer e vinho para beber. Então, eu fico pensando, né? Um Mormon que estava ali fazendo toda a compilação, ele fala, por que ele achou que isso era importante de ser falado? Né? Porque se a gente para olhar, sei lá quantos meses, anos tinham passado toda aquela destruição, depois da morte dele e tal, onde é que tinha todo esse vinho? Onde é que eles estavam pegando todo esse trigo para fazer as coisas, entendeu? E é muito interessante você ver que Mormon sentiu a necessidade de falar, olha, ele faz isso lá, ele fez aqui também. E o outro que eu achei legal, logo no primeiro, ele vai falar aqui, ó. E aconteceu que ele ordenou à multidão e também a seus discípulos que cessassem de orar. E ordenou que não cessassem de orar em seu coração. Porque provavelmente aquele povo estava realmente prostrado, estava fazendo oração mesmo, sabe? Tipo assim, tô precisando, me ajuda, entendeu? De uma maneira mais física, talvez. E ele precisava com que eles todos parassem tudo aquilo. Porque, novamente, pensa o trauma de tudo que aconteceu. Das pessoas que ficaram ali. E de poder ter visto já ele uma vez, né? Então ele fala, ó, não cesse no seu coração. Mas a gente precisa fazer certas coisas agora. Entendeu? Coisas são um pouco mais importantes que isso aqui nesse momento. E aí ele... É hora de agir. Exatamente. E aí ele mostra pra eles, ó, é assim que você vai fazer o sacramento, tal. E aí ele faz o milagre e tal. Eu fiquei pensando, né, se um dia, quando eu morrer, o que os meus filhos vão lembrar de mim? O que eu vou deixar pra eles? Né? E hoje em dia a gente vê o quê? Fotos, memórias, diários, coisas assim, né? E o Salvador, ele deixou a lembrança do sacrifício dele pra gente todos os dias. Né? Pra gente... Todos os dias não, todas as semanas, né, pra gente renovar e ser uma outra pessoa, né, e essa que é a esperança disso, é do arrependimento, né, o evangelho é a gente tentar de novo, é a gente melhorar, o Senhor não importa o que fizemos, né, se a gente se arrepender, Ele vai mostrar misericórdia. E às vezes vem aquela culpa, né, vem aquela coisas que a gente pensa que ele não é capaz de fazer, mas ele faz, né? Quando a gente vai estar lá, por isso que a gente não pode deixar de não tomar o sacramento, a gente tem que querer tomar o sacramento todo domingo. Sim. Né? Porque toda semana a gente ou deixa de fazer alguma coisa, ou dá uma pisada na bola, sei lá o que acontece, né? Ou sai uma palavra que não deveria, com alguém que a gente ama. E ou que a gente não ama também, o que é muito mais fácil. O que é muito mais fácil.
O peão fecha você ali na I-15, você já fica doido. É complicado, mas é fácil. É verdade, às vezes são coisas que a gente, que assim, não vai mudar a nossa vida, né, por ter xingado alguém no trânsito, mas que internamente modifica um pouco o nosso coração, né? Então a gente sempre precisa estar renovando os convênios, sempre precisa estar pedindo perdão. E até pra gente mudar, ficar né? nessa constante oração, eu acredito, né? Sim. Que quando a gente, né, a gente vai se arrepender, ok, tomamos o sacramento, mas e a semana seguinte, né? Como que fica? Então, essa oração no coração é o que o Senhor quer que a gente faça, que a gente sempre se lembre dele. A todo momento, né? Que é um dos convênios do sacramento, né? É um dos convênios do sacramento. Exatamente. Mas é impressionante que às vezes a gente sai da igreja e já, se alguém, você vê uma outra música, né, de um vizinho, alguma coisa, parece que já quer tirar o espírito, né? E a gente precisa lembrar de trazer de volta todos os dias um pouquinho do sacramento, um pouquinho dessa parte espiritual, pra gente ser forte nas adversidades. E hoje em dia a gente tem muita coisa que tira a nossa concentração. Muitos. Só o celular mesmo na nossa mão. Já é uma porcaria. Quem que não entra no Instagram da vida num domingo? Ou às vezes a capela tá aquela coisa e fala assim, nossa, velho, de novo esse discurso, entendeu? Aí você... É sério, várias vezes. Eu tenho uma filha de 13 anos. Então, o tempo todo eu vejo ela fazer esse tipo de coisa porque ela fica... Ah, pai, mas tá chato. Eu sei, tipo, às vezes você já ouviu isso diversas vezes. Mas dependendo do que a gente está passando, aquilo toca a gente de uma maneira diferente, né? E é muito difícil você conseguir fazer as crianças, e nós mesmos também, vamos falar a verdade, é se concentrar o tempo inteiro. Então, por exemplo, no sacramento, eu tenho um menininho de 5 anos, né? Meus filhos, eles têm 13, 10 e 5. Então, eu sempre pego o celular e boto uma foto de Jesus. Para que ele possa entender que nesse momento, tipo assim, ele pode até desenhar, ele pode fazer um monte de coisa, mas nesse momento ele tem que lembrar de Jesus. Ele tem que lembrar do Salvador. Ele não vai entender ainda a água e o pão. Para ele é só tipo um negocinho para ele comer, um negocinho para ele beber no meio. Mas só de você já conseguir imputar aquilo, falar, isso daqui é sobre Jesus Cristo. Já é uma ajuda muito grande. Sim. Fiz com todos eles e ajuda bastante. Mas a gente se distrai muito. Distrai muito. E explicar também, né? Fazer umas atividadezinhas. Sim. Sobre a importância, né? É um desafio com criança no sacramento. Os meus já estão grandes agora, então... Também é um desafio. Não, mas eu esse domingo mesmo eu sentei sozinha, porque foram os dois abençoar e o outro servir. Eu falei, nossa, estou aqui sozinha no banco, meu marido lá em cima. Tem só meninos? Só meninos. Eu falei que diferente, né? Como as fases mudam. E antigamente era eu lá tentando fazer... Alguma atividade, coisas assim, né? Mas vai dizer que não traz um pouquinho assim, de paz, assim, de vez em quando? Que você poder prestar atenção no discurso. E você virar e falar, gente, eu já ouvi isso 300 vezes, mas agora fez tanto sentido. É verdade, a gente não sabia que educar é tão desafiador, né? É bastante coisa. Não é fácil, ainda mais educar no evangelho. Por isso que a gente não pode desistir. Os pais não podem desistir nunca, né? Dos filhos. Só mais um parágrafo aqui que eu queria ler sobre o discurso, que fala assim, que a segurança espiritual sempre dependerá de como vivemos e não de onde vivemos. Os santos de todos os países têm direito igual às bênçãos do Senhor. Então, que antigamente as pessoas achavam que elas tinham que ir para um certo lugar para poder se coligar. E hoje não, né? Hoje os santos de todas as partes do mundo, eles vão ter essa segurança espiritual, essas promessas, as bênçãos do sacerdócio, não importa aonde eles estejam. Você tem uma coisa muito forte com o templo, né? O templo, na história judaica, ele é tipo... O beacon, como é que fala isso, Jesus amado? Ele é tipo assim, a coisa mais importante, entendeu? Para eles. E depois com a restauração a gente tem muitas coisas ligadas à estaca, né? Nas nossas estacas. E ultimamente, esses últimos, 7, 8 anos, as coisas têm sido muito preparadas para que a gente possa ter isso na nossa casa. Onde a nossa casa se torna isso. Onde nós vemos aquelas 4 paredes e as pessoas ali como esse local sagrado de coligação que a gente estava comentando. Tem uma parte no mesmo discurso ainda que ele fala que a escolha de vir a Cristo não é uma questão de localização física, mas de compromisso individual. Né? E logo antes ele fala que os servos do Senhor saem proclamando a restauração. Né? Em muitas nações, os nossos missionários estão buscando os dispersos de Israel, caçando nas fendas das rochas e pescando-os como nos dias antigos.
Mas é importante a gente lembrar que é algo individual. As pessoas podem ser levadas ao conhecimento do Senhor sem saírem de sua terra natal. É verdade que nos primeiros dias da igreja a conversão frequentemente significava também a imigração, até porque as pessoas não conheciam, não tinham acesso à internet. Mas hoje, dentro do nosso lar, a gente consegue atingir as pessoas das mídias sociais, a gente consegue mandar um e-mail, uma carta, o que for, né, sem precisar sair. Não, imagina isso daqui. Esse podcast, a gente vai para tudo quanto é país lusófono. Vai para o Brasil, vai para Angola, vai para Portugal, Moçambique, todos os outros paizinhos que falam português. Então, só de você já ter isso daqui já é um enorme exemplo disso. Desculpa, vai. Mas é isso mesmo. E é interessante que a gente tem bastante... eu adoro quando a gente recebe alguma notícia de eu sou de Portugal. Ou então, eu sou da Bahia. Adoro ver os comentários lá com o pessoal falando de onde que é. Porque a gente consegue enxergar um pouco mais da magnitude de como a gente consegue alcançar qualquer pessoa. E não importa quem você é, não importa se eu sou a Letícia da ala tal, da estaca tal, se eu fiz missão ou não, que a gente não serviu, eu e a Carol, né? E né, hoje a Ana e a Laís que fizeram missão não estão aqui com a gente hoje. Então, assim, não importa, se você é membro da igreja, você segue o Evangelho de Cristo, você pode pregar de Cristo, né? Onde quer que você esteja. E aí é interessante que eu estava, nesse momento aqui que eu li, né, de não precisa nem sair da sua terra natal, eu fiquei pensando no futuro, né, quer dizer, cada vez mais não é doutrinas, as políticas da igreja vão se alterando, porque as doutrinas não mudam, né, isso a gente já sabe de cor salteado, mas que às vezes as missões vão mudando. Algumas semanas atrás a gente aprendeu sobre a missão de serviço com o irmão Getúlio, né, que as pessoas hoje podem servir quando estão machucadas, param de servir Servir com as mãos, né? Servem nos templos, né, servem nas suas próprias regiões. Então essa questão de você não precisar sair da sua terra natal, acho que cada vez está mais real para nós, né? Que a gente acaba, às vezes... Eu lembro de um amigo muito querido que ele estava na minha ala no Ipiranga e foi servir em Campinas. Aí todo mundo zoou ele, porque você vai de ônibus, né? Mas foi a missão para ele foi o melhor lugar que ele poderia ir para poder, né? E hoje ele pode visitar os membros com mais frequência, do lado. Acho que na Estaca Pirituba, conhecido meu. Estaca Pirituba, na época, era São Paulo Norte. Ele foi chamado para servir São Paulo Sul. Ai. Ele teve autorização para ir passar o Natal e o Dia das Mães na casa dele, com o companheiro. É sério. E pra gente foi a coisa mais estranha. Pra gente, como assim? Isso foi há alguns anos já. Já tem anos. Mas ele falou, pô, Thiago, outro dia eu tava pregando, eu vi minha ex-namorada passando com o namorado dela. Foi a coisa mais estranha. Então, assim, você tem diversas coisas diferentes assim, mas qualquer lugar. Eu acredito muito que santo de casa não faz milagre. Por exemplo, eu pregar ali pro pessoal que cresci... Conhece? Não é que eu conheço, é que eu cresci, que eles olham pra mim e falam, mas Thiago, você tava andando de skate outro dia aí, tava vendo o jogo do Palmeiras falando palavras escabrosas, entendeu? E você quer falar de Jesus comigo agora? Então, às vezes eu acho que é muito legal você ter essa oportunidade de ir pregar num local onde você não é conhecido, entendeu? Mas concordo, por exemplo, a maioria dos missionários no Brasil hoje em dia são brasileiros. Interessante você falar isso, que quando eu e a Letícia tivemos a oportunidade de encontrar com o apóstolo, o Helder Soares, e ele falou exatamente sobre isso, né? Sobre que ele falou quando ele foi chamado para esse discipulado especial, para ser essa testemunha, ele ficou pensando nisso. Ele falou, nossa, mas imagina que as pessoas que me conheceram, né? E ele falou assim, será que eu estou qualificado para isso, né? E vem as dúvidas. Mas a gente não pode deixar de... Não. Porque a gente nunca sabe o efeito que a gente vai ter, né? O que o nosso exemplo vai. Eu também eu tenho um pouco de frustração, porque eu sempre tentei pregar o evangelho para algumas amigas. E também, mas a semente foi plantada, né? E uma delas falou recentemente que a gente dançava junto na época na academia. Encontrei com ela recente, ela falou, nossa, Carol, eu lembro que você fala que você não ia dançar aos domingos. E eu falava, nossa, eu nunca, porque eu vou parar minha vida, não vou dançar por causa de igreja, né? E ela falou, e hoje eu me batizei na igreja. Que ótimo. E ela lembra. Então, assim, essas coisas, né? Claro que as pessoas podem pensar nas nossas imperfeições, mas tenho certeza que você deve ter dado ótimos exemplos para os seus amigos. E a gente nunca sabe o exemplo que
né, o que isso vai gerar no futuro, né? Não, me esforcei. Porque quem olha pra minha cara, olha e fala... Principalmente quem me conhece, fala, nossa, o Thiago tá ali sentadinho na mesa com as meninas falando sobre Jesus. Tipo, eu sou muito alegre, eu sou muito assim da bagunça, eu falo alto. O brasileiro já fala alto, eu falo mais alto que o normal, né? Então as pessoas que elas olham assim pra mim aqui certinho, comedidas, falam assim, isso tá errado. A verdade é, a gente vai ficando mais velho, a gente vai mudando também, né? Mas na época eu sempre deixei muito claro. Na época a gente usava o termo mormon, né? Então eu sempre falava, ó, sou mormon, não posso fazer essas coisas, entendeu? Ah, mas você sei lá, você joga bola, porque eles têm muita noção, tipo assim, aquela coisa mais crente ortodoxo, sabe? Você não pode fazer A, B e C e tal. Você joga bola, você sai dançar, você faz... Não, tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma coisa que eu achei legal, falando sobre esse assunto, com os amigos, né? Quando eu comecei a trabalhar, eles já sabiam, era tipo assim, 10 cervejas e um copo de leite pro garoto aqui, entendeu? E depois de um tempo, depois de me zoar muito, que o brasileiro é horrível para essas coisas, né? A gente o bullying art brasileiro é maravilhoso. Mas depois de me zoar muito, eles começaram a respeitar isso. Sim. Entendeu? Quando eu saí do trabalho para ir servir missão, o povo ficou louco. Falou, como assim? Você tá fazendo super bem aqui. Você é um dos poucos que falava inglês na firma, que fazia as coisas acontecer lá dentro. Tava ajudando a diretoria e presidência o tempo todo. Eu falei, você é doido? Você tem 19 anos, você já tem carro, tem uma namorada, você vai indo embora assim do nada? Eu falei, vou. E aí fui chamado para servir em Belém. E foi legal. E lá, tipo assim, era o Helder Vidigal. Era outra pessoa. Você teve uma oportunidade de... Começar do zero. Era outra pessoa, mas não era tanto. Mas tipo, porque eu também chegava, bagunçava, fazia, sabe, eu sempre continuava fui com o isso. seu jeito, Exato. mas agora você tinha uma plaqueta, exato, você tinha que, peraí, você agora tem que... representando. Mas quem disse que o evangelho não é alegria, não é mesmo? Na verdade, tipo, eu sou desse ramo da coisa, entendeu? Eu falei, não, vamos dar risada, vamos ser felizes, que é mais legal. Muito legal. E a missão, né? A missão, acho que a coligação faz parte, a missão, né? A construção a reunião de membros, né? Que envolve capelas. Sim. E os convênios, que são os templos. Tem mais alguma coisa que vocês pensam que poderia envolver a coligação? É que quando a gente fala coligação, a gente acaba pensando muito aqui, né? Nessa terra. Mas toda a parte vicária da coisa é coligação também. Também. Que está relacionada aos templos, né? Sim, exatamente. Que é uma parte que eu sou apaixonado. Eu faço desde os 10 anos de idade. Meus pais, eles iam pro ensaio de coral na estaca, e eu não tinha o que fazer. Ou eu ficava bagunçando, ou alguma coisa tinha acontecido. Então teve uma irmã que me pegou, ela começou a me mostrar aquele filme. Falei, Thiago, me ajuda a girar o negócio aqui. Olha que anjo, eu quero umas irmãs dessa perto dos meus filhos, né? Eu até esqueci o nome dela, ela era da Casa Verde, mas assim, um anjo. E aí eu comecei, ela começou a explicar como é que funcionava. Ela tá assistindo aí. Ia ser muito legal. E eu comecei desde pequeno. E é uma paixão que eu tenho, é conseguir fazer a minha genealogia para mim, para minha família, para os meus filhos. E aprendo as línguas que eu tô aprendendo para poder fazer as coisas que já não são mais dentro do Brasil. E é uma parte muito legal. E tem muitos milagres dentro disso daí, né? Dessa parte de coligar Israel também. Sim. Muito legal. Então é isso, tá fazendo a sua parte aí, Thiago. Fez a missão, a história da família e continuar, né? Não. Perseverando até o fim. Sim, senhora. Eu queria ler no 22, se a gente for abrir lá. Então, ali no 7, no 8, vai falar exatamente a questão também dessa coligação conosco, né? Como a gente tinha mencionado no início, de se arrepender e voltar ao evangelho. Que é nós, né? O Senhor ama cada um de nós, independente do nosso jeito, se uns são muito alegres, outros são mais quietinhos, né? O Senhor quer que todas essas pessoas voltem. E aqui no 7, no 8, ele fala... por um pequeno, que é na parte de Isaías aqui, né? Porque um momento te deixei, mas com grande misericórdia te recolherei. Em pequena ira te escondi a face por um momento, mas com benignidade eterna compadecer-ei de ti, diz o Senhor teu Redentor. Então, que conforto, né? Saber que o Senhor, Ele vai se compadecer de nós. E a gente vai conhecer dessa misericórdia. A parte mais interessante é você pensar que tudo isso aqui, na verdade, está sendo prometido e dito ao judeu. E nós, somos gentios, adotados, né? Completamente gentios, né? Alguns de nós temos, de repente, o sangue, alguma coisa assim, né? Mas a maioria de nós é adotada. Então, a gente ter o privilégio de participar desses convênios que foram feitos antes, entendeu? É muito, muito, é muito lindo você ver o amor de Deus para com todas as pessoas. Ele veio para os dele não quiseram, e aí ele abriu essas coisas para quem o iria ajudar.
Antes da gente voltar para o 22, eu quero só comentar do 21:4, que eu estava estudando, que ele é parte de um quiasmos, né? A gente aprende que o quiasmo ele é muito similar à Bíblia, que na Bíblia tem muitos quiasmos, e é por isso que a gente vê que o livro de Mórmon é verdadeiro, que também tem essa estrutura, né? Que o quiasmos é o quê? É quando eles têm o mesmo assunto, indo meio que de uma escadinha para baixo e uma escadinha para cima. Então, o mesmo assunto é repetido lá no final, aí depois o penúltimo, depois o terceiro e o antepenúltimo, para poder chegar num ponto principal, que é o meio. Então, quando eles estudaram o terceiro Nef 20 até 21, 28, 29, 21, versículos 28 e 29, eles notaram que o foco principal aqui do quiasmos é terceiro Nef 21:4, que é sobre o convênio. Então, que ele fala: pois é a sabedoria do Pai, que eles se estabeleçam nesta terra como um povo livre, pelo poder do Pai, para que essas coisas cheguem por meio deles a um remanescente de vossa posteridade, a fim de que se cumpra o convênio que o Pai fez com o seu povo, a casa de Israel. Então, para mostrar aqui que o foco principal da coligação de Israel, o foco principal que ele está ali é para poder fazer um povo livre, né? Para que todos possam ter acesso ao Evangelho de Cristo, né? E é legal que eu estava, como eu tinha comentado, né? Que eu tinha visto todas as palavras convênios e tal, e eu comecei a notar que ele fala, né? Que convênio que ele fez com Abraão é que a semente seria bendita em todas as famílias da terra. E aí ele repete: em tua semente serão benditas todas as famílias da terra com o derramamento do Espírito Santo sobre os gentios, a ponto de se tornarem mais fortes. E mesmo assim, mesmo com essa dispersão da casa de Israel, poder retorná-los, né? Então ele sempre repetindo para o foco principal ser esse: se tornar um povo livre pelo poder do Pai, para que cheguem por meio deles a um remanescente de vossa posteridade e se cumpra o convênio que o Pai fez com o povo, que é retornar à casa do Pai. Então, acho muito legal esse foco que dá aqui, e novamente mostrar que o livro de Mórmon é verdadeiro por esse e tantos outros motivos, né? E aí no 22 a gente aprende um pouco mais sobre a continuação que Cristo está falando aqui, né? Estudem as palavras de Isaías. Eu fiquei pensando muito nisso que a gente já falou um pouquinho antes, mas principalmente quando a gente estava estudando o Novo Testamento, que eles também voltam sempre, acho que Paulo sempre voltava às palavras de Isaías. Eu acho que em primeiro ou segundo Nef a gente falou também sobre as palavras de Isaías, de como eles prezavam tanto pelas palavras de Isaías, né, que era a escritura que eles tinham. E hoje a gente tem livro de Mórmon, a gente tem a Bíblia, tem Doutrina e Convênios, a gente estuda tudo. E para eles era tão importante as palavras de Isaías, e aqui Cristo de novo está falando: estudem as palavras de Isaías. Porque ali está... No 23:1, quer ler? Exatamente, vamos lá. Fala assim: e agora, eis que vos digo, que deveis examinar estas coisas. Sim, ordeno-vos que examinei estas coisas diligentemente, porque grandes são as palavras de Isaías. Por um acaso é o livro mais citado no livro de Mórmon. Sim. Assim, avassalador. O segundo não chega nem perto. Exato. Isaías é o que é o mais falado. E pra gente, assim, não é que é chato, é que é difícil. É que tem muito simbolismo. Demais, que a gente não entende. Coisa, Eu tenho um amigo meu. Mas por isso que a gente precisa examinar. Exatamente. Não é só ler, é Mas examinar. eu ia comentar, eu tenho esse amigo, por causa dos negócios, ele é um rabino judeu. Ele é canadense, mora em Los Angeles. E a gente sempre conversa. Todo mês a gente tem tipo umas 2 horas por mês que a gente senta pra trocar ideias sobre vida, as nossas religiões, como a gente dá cabo das coisas. Cara, assim, excelente, super gente boa. E só dele entender a religião e a cultura dele, de uma maneira que a gente não tem a menor ideia, ele traz prismas e ângulos que a gente nunca vai ver nas nossas próprias escrituras. Ele leu o livro de Mórmon já, acho que uma coisa muito legal. E ele compartilha muitas coisas super interessantes que a gente não tem por não entender. Tá? Então Isaías, por exemplo, principalmente Isaías, obviamente eles estudam bastante. Sim. Então ele traz coisas que, tipo, eu já li, já reli, e coisas... Né? Exatamente. São muito, muito interessantes. Então a gente conseguir ler e fazer como o Salvador falou aí, examinar. Porque tem a diferença de ler e examinar, né? Ler... Diligentemente, ele fala aqui. Não é nem só uma vez ou outra. Não é só dar uma lidinha.
Ele sabe que a gente ia precisar, né? Para passar pelos nossos dias, a gente precisa examinar as escrituras. Não tem, né? Vão se afastando, né? Vão se dispersando. E muitas vezes não voltam, né? Mas o Senhor quer que todos voltem, né? Então... E vamos falar a verdade, mesmo que você faça meia boca, mesmo que você faça uma oração meia boca, mesmo que seu jejum seja meia boca, mesmo que os estudos, não seja nem estudo, é só aquela lida para ter aquela paz na consciência. Mas de você fazer essas coisas, a vida ela é completamente diferente. Do que não fazer. Com certeza. Eu já tive momentos onde, tipo assim, nossa, tô busy, não consigo, entendeu? Fazia mal e mal uma oração, entendeu? Dormia no meio da oração, sabe? Esse tipo de coisa. E você percebe a diferença gigantesca. E eu falo isso porque eu sei que a maioria da gente passa por isso, não é só eu, não é possível. Não. Então, assim, você vê água e vinho. A diferença do como é quando você simplesmente para, por quando você tá fazendo meio que pra cumprir com o que tem que ser cumprido, e quando você faz porque você quer, porque você precisa. Te dá força, né? Nossa, é completamente diferente. Acho que a maior diferença hoje em dia é que a gente, eu falo por mim, tá? É que a gente às vezes não percebe o quanto a gente precisa do evangelho. Não é o evangelho que precisa da gente, mas é o quanto a gente precisa fazer essa oração. A gente precisa fazer esse jejum. A gente precisa ler as escrituras. Não é para cumprir, né? Só porque eles pediram pra gente fazer, eu vou fazer. Tabela. Exatamente. É porque a gente precisa alimentar nosso espírito. A gente precisa crescer. E às vezes a gente esquece do quanto isso é importante para nós mesmos. E a gente precisa matar o nosso homem natural, né? Que quem quer que alimente é o inimigo, né? Que a gente seja miserável como ele, que... Né, o plano do Senhor é o plano de família, o plano de junção, de coligação, nós vamos estar juntos para sempre. Satanás lá vai estar cada um com a sua, sofrendo o seu, uma miséria sem fim, e ele tenta fazer a gente ficar tão, né, na miséria hoje, né, com as doenças mentais, coisas assim, muitas pessoas sofrendo. Inclusive você me lembrou da música do David Archuleta, né, que ele era membro até pouco tempo atrás e se afastou completamente, fez uma música sobre vamos pro inferno juntos, né, para a mãe dele. E eu gostei muito do comentário do Lucas Guerreiro, que ele falou, tá, mas vocês não vão estar juntos no inferno, porque a missão de Satanás é separar, vocês podem cada um ir pro inferno, mas vocês não vão estar juntos, vocês vão estar cada um por si. Né? Porque a missão dele é separar, não é juntar. Até porque estar juntos é a missão da exaltação. O que é a exaltação? É a gente não só estar com Deus, mas estar também com a nossa família. Né? Então, assim, é o oposto. Exatamente. Completo oposto. Você não vai estar junto. E aí, só para continuar, que ele fala por que a gente tem que ler as palavras de Isaías, né? Eu só vou ler o versículo 2 e 3, que ele fala, porque ele certamente falou sobre todas as coisas relativas a meu povo. Então, Isaías, ele deixa tudo muito claro, que é da casa de Israel. Portanto, é preciso que ele fale também aos gentios. Então, aquele povo já tinha ouvido, e os gentios ali estão, eles, né, já é uma linhagem muito mais para frente, eles não têm nenhuma relação ali com o passado. E aí, eles precisam aprender sobre essas palavras. E aí, continua no 3. E todas as coisas que ele disse foram e serão cumpridas de acordo com as palavras que ele disse. Portanto, dai ouvidos às minhas palavras. Escrevei as coisas que vos disse, e conforme o tempo e a vontade do Pai chegarão aos gentios. Né? Que está chegando. Todos nós. Exatamente, está chegando. A gente tá... Vai lá. Pode ir lá. Eu nem lembro o que eu falo, pode ir. Eu ia falar que a gente fica pensando, né? Eu falei, nossa, né, você falou do teu amigo judeu e coisas assim, e eu sou uma gentil, né? Tipo, aceitei o evangelho. E eu fiquei pensando assim, como eu quero servir a esse Deus? Sabe, esse Deus que transforma a água num vinho, que pode fazer milagres, que pode me perdoar, que que pagou pelos meus pecados. É esse Deus que eu quero servir, né? E engraçado que o livro de Mórmon, ele é exatamente isso, né? O povo que era os nefitas, eles foram dispersos, e os lamanitas, os gentios, que, né, permaneceram assim, enfim. E eu fiquei pensando, né, como que isso está se aplicando hoje, né? A gente sabe que a promessa, né, que quando Cristo voltar, né, toda a língua confessará que Ele é o Cristo.
Mas quão importante é a gente mostrar essa nossa reverência para Ele hoje, saber que Ele é o nosso Deus, né? E quem ainda não batizou, que queira fazer esse convênio de batizar, né? Porque esses convênios não são para nos prender, não são para nos... São para nos lembrar, né? Para nos dar poder para sobrepujar esse mundo que está contaminadíssimo, né? Esse mundo está perdido. Cada dia é uma notícia pior. E essas notícias, né? Tem gente que fica com ataque de pânico, coisas assim, que não sabe o que vai acontecer, que não sabe para onde vai, o que vai acontecer. E a gente tem essa segurança que mesmo que aconteça o que acontecer, né? Se a gente tiver fazendo as pequenas coisas, a gente vai ter esse entendimento que o que está acontecendo ao nosso redor, né, a gente precisa ter a força para passar da melhor maneira possível. Essa é a parte interessante, não que nós não iremos sofrer. Isso. Não que... Que a gente vai estar imune, né? De forma alguma, acho que muito pelo contrário. Na maioria dos casos, acaba que a gente sofre mais ainda. A gente passa pela dificuldade, talvez de uma maneira muito mais pungente do que o natural. Mas nós teremos a força para compreender, nós teremos o entendimento para saber aonde buscar paz naquele momento de turbulência e loucura que está acontecendo. Tem uma frase que eu vi hoje, inclusive, que falava em inglês, era ore, pray on it, pray over it, pray through it. Então, ore sobre aquilo, ore por aquilo, com aquilo e passando por aquilo. Né? Então, a importância de estar sempre buscando o melhor de todas as coisas, né? Apesar de estar passando por as dificuldades, a gente tem muito mais paz, a gente tem muito mais consolo, conforto, passando pelas dificuldades com Cristo. Engraçado que a nossa vida é cheia de fases. Tem fases que parece que vem tudo assim, ó, pá, né? Vocês ficam assim. Parece que vem assim, tudo de uma vez. E para o Senhor testar a tua fé mesmo, sabe? E aí a gente pode desanimar, a gente pode, né? A gente se pergunta onde o Senhor está, né? E... Não é que a gente pode, a gente desanima. A gente desanima. A gente fica normal, triste. A gente fica triste. É ruim quando é com a gente, é pior quando é com nossos filhos. Eu estava conversando com uma pessoa que recentemente ela perdeu o seu cônjuge. E ela falou assim, é muito difícil, que ela estava estudando até as fases do luto, né? Ela falou, tem dias que você passa por todas as fases em um dia, né? Da negação, de você ficar com raiva e coisas assim. Ela falou, mesmo com o evangelho é muito difícil. E nesse caso, né, que, enfim... E aí eu falei, mas tem que ter firme, né? Eu até acho que foi um pouco chata. Eu falei, mas tem que ir. Ela falou assim, eu sei que mas é tão difícil na pele, né? Quando eu acordo, vejo que eu tô sozinha com os meus filhos para seguir adiante, né? Não é fácil. E realmente a gente sabe que o Senhor sabia que a gente ia passar por essas coisas, mas Ele não quer que a gente sofra, porque Ele sofreu já. Né? A gente precisa lembrar que Ele sofreu. E eu entendo muito bem o que ela está falando. Esse ano é um pouco diferente, eu estou passando por um divórcio. E é exatamente isso. É uma loucura. Você passa pelas 5 fases. Como é que é? Negação, negação... Ai, peraí, vamos pesquisar. Eu sei que você passa, tipo assim, você tem a negação, você tem a aceitação, a negociação... E aí, finalmente, tipo assim, o luto, né? A depressão, e aí depois a aceitação da coisa e depois tudo vai, né? Então, de qualquer forma, são 5 fases, eu não lembro todas elas. E é realmente muito difícil. E sobre as coisas que a gente está falando hoje... 5 estágios, né? 5 estágios, isso mesmo. Denial, anger, Negação, raiva, barganha, aceitação. depressão e aceitação. E aceitação é a última. E você passa por tudo isso. E normalmente não é só... Não é só com luto, né? Pode ser com tantas coisas. Bom, na verdade, tipo assim, as fases do luto, elas são essas, não dá pra você fugir. Mas o luto você pode ter com diversas coisas. Sim. Pode ser um relacionamento... Pode ser, por exemplo, a gente que migrou. A gente sabe que a gente passa um luto. Sim, isso é verdade. Existe um luto dessa forma, entendeu? Então você tem luto de diversas coisas. Uma relação conjugal, de repente uma viuvez, a perda de um pai, de um filho, de todas essas coisas. Ou a perda, de repente, da sua nacionalidade ou da sua essência quando você passa com essas coisas. Até mesmo quando eu conheço pessoas que eu conheço que deixaram de acreditar no evangelho, elas passam por isso. É uma coisa bem pesada para elas, entendeu? É um negócio bem complicado. Então essas coisas que você está compartilhando é fato, a gente passa por tudo isso. E todas as coisas que a gente tem falado sobre a autocoligação que a gente faz com o Pai Celestial, eu tenho vivido muito nesse último ano.
E é uma coisa que eu tava falando, né? Tipo, você faz as coisas meia boca ou você não faz. Ultimamente eu tenho feito muito. E a diferença é gigantesca. Essa autocoligação, ou coligação pessoal com o nosso Salvador e com o Evangelho em si, normalmente ela vem por dor. E é o que a gente consegue ver na história do povo judeu. Tudo isso que está acontecendo, não só do judeu, né, mas do braço lamanita e nefita, e de todos nós, para falar a verdade. Nós somos trazidos de volta a essa coligação normalmente por causa de uma forte dor ou de um forte desconforto. Algum acontecimento. Exatamente. E a gente se aproxima também do Salvador nas dificuldades, né? Demais. A gente... Porque se nós não temos ele, o que a gente faz? Exatamente, né? É a única forma. Leva logo, cansei. Não aguento mais. Então, se você não tem o Salvador, se você não tem esse entendimento de que ele de fato te conhece, e não é conhece o povo, as pessoas da capela, não, ele sabe quem é o Thiago Vidigal. E dentro dessa loucura toda, é um testemunho que eu tenho tido constantemente. Ele sabe quem sou eu como indivíduo, entendeu? Que louco, né? Que a coligação é geral, Tudo, mas ele sabe cada pessoa, que cada um tá passando, e cada um tá passando por uma coisa diferente. Ninguém tá passando experiências iguais. Porque cada pessoa cresceu de um jeito, a gente nunca vai passar, mas ele sabe, porque ele passou tudo. Ele é o único Deus que tem esse poder, né? Dentre todos nós. Eu queria só ir pro 24 rápido. Antes de ir pro 24, deixa eu falar que eu adorei a bronquinha que ele deu aqui. No 23, desculpa, ele fala aqui, no 23:9, em verdade vos digo que ordenei a meu servo Samuel Lamanita que testificaste a este povo que no dia em que o Pai glorificasse seu nome em mim, muitos santos se levantariam, dentre os mortos apareceriam, muito mais ministrariam a eles e tal. E perguntou-lhes, não foi assim? E seus discípulos responderam, dizendo, sim, Senhor, Samuel profetizou de acordo com tuas palavras e todas elas se cumpriram. E Jesus disse-lhes, por que razão não escrevestes que muitos santos se levantaram e apareceram a muitos e ministraram entre eles? Então, meu pai, uma vez ele leu isso aqui pra mim, ele sempre falou, filho, você não tá fazendo seu diário? Eu nunca fiz diário, até hoje, pai, perdoa. Eu vou tentar, prometo. Como é que é? Se Nefe escreveu 40 anos depois, dá uma canja pro ti. Então, assim, eu vou tentar escrever, mas é muito interessante o como é necessário que nós possamos dar testemunho dos milagres e das coisas do nosso Deus por meio de records, por meio não só de coisas escritas, mas hoje em dia já temos a possibilidade de fazer de diversas formas. Então, por exemplo, eu tenho passado as minhas coisas, você as suas. A gente poder dar esse testemunho para nossa progenie, Até nosso, por vídeo, né? poder falar, olha, papai passou por isso, foi difícil, mas papai leu, papai jejuou, foi ao templo, e você falar isso pro teu neto, pro teu bisneto, é completamente outra coisa. Completamente outra coisa. O nosso elo, né, de pessoas anteriores a nós e as posteriores, a gente é responsável por esse elo, né, de passar o Evangelho de Cristo, que é o que salva, o que cura, o que dá força, né? É de poder dar o testemunho, só de falar, olha, foi assim. É interessante que a minha mãe, ela é conversa no Evangelho, né? Ela se batizou, ela conheceu meu pai através da igreja. Assim, meu pai, ele nunca foi uma pessoa de se batiza por mim, né? Então, minha mãe conheceu o Evangelho e aí depois eles acabaram se relacionando. Mas ela conheceu através da música e é legal, assim, que eu vi os diários dela depois que ela faleceu e aí eu vi um pouco desse processo de conversão, né? Mas eu esqueço que minha mãe foi conversa, porque a minha vida inteira ela era membro da igreja, ela me levava para a igreja, ela era rígida comigo de, tem que fazer oração, a gente tinha que fazer tudo, né? E é interessante eu pensar que, aí quando às vezes eu lia essas coisas, eu falava, nossa, é verdade, minha mãe não tinha o evangelho. Para ela foi difícil não ter a aceitação dos pais, né, para poder se batizar, e meu avô sempre foi muito contra naquela época, né? E aí até hoje, assim, às vezes eu me pego pensando, ai mãe, queria saber o que você pensava sobre isso naquela hora, né? Ou, né, como é que foi para você depois de alguns anos? Porque depois, claro, com a vida, ela escreveu menos. É engraçado que ela tinha vários, acho que eu já comentei aqui em algum outro episódio, que ela tem vários diários diferentes, vários papéis soltos às vezes. Eu achava alguma anotação falando, eu passei por essa experiência espiritual. E é legal encontrar isso. Eu sou muito mais feliz hoje por ter pelo menos alguns registros do que não ter nenhum. Não tem nada. Eu para não dizer que eu não tenho nada, eu escrevia na missão.
E dentro dessa loucura toda, as poucas coisas que eu escrevi na missão já me ajudaram muito. Eu mesmo, pra mim mesmo. O menino de, sei lá, 16 anos atrás, entendeu? Você poder ler e falar, caramba, olha só esse moleque. Que audácia, entendeu? Mas ele foi lá, ele fez, então, tipo, poder ver isso, ver o quanto você já fez, o quanto você mudou pro bom e o quanto você precisa melhorar. É uma coisa muito, muito legal. E no final, todo mundo vai se ligar, né? No final, a gente vai pegar a nossa árvore genealógica, a gente vai ter primos perto, né? Porque a gente é uma família do Senhor. E que gostoso que vai ser esse encontro, quando a gente se encontrar com os nossos pais, ouvir essas histórias e coisas assim. E saber dessa força. A minha mãe também é uma conversa. E um dos exemplos que ela sempre deixou com a gente é em relação ao dízimo, né? E aqui fala sobre o dízimo, né? Dessas janelas do céu. E queria só ler rapidamente no Oi. Ele fala assim: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Engraçado que ele podia falar, né? Como que o homem vai roubar o Senhor? Não? E esse é o meio que ele falou: nos dízimos e nas ofertas. E aí no 9: com maldição sois amaldiçoados, porque me roubaste a mim, vós, toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me então com isto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção, tal que não haja espaço suficiente para recebê-la. Olha essa promessa, né? É palavra por palavra que tá, acho que Malaquias, se não me engano. Exatamente. E tem uma história do Elder Talmud, que ele deu num discurso de conferência há muitos anos atrás. E ele fala ele fez uma analogia do dízimo. Ele fala que tinha um senhor que ele estava na sua caminhada matinal e ele passou e viu 2 meninos com uma cesta que tinham 3 gatinhos. 2 gatinhos, eles já estavam na água se afogando e um estava prestes a afogar, né? Eles iam acabar com os gatos. E aí esse senhor foi falar para os meninos que não precisava fazer aquilo, né? Que ele ia pegar os gatos e que ele podia, né? E a mãe dos gatinhos tinha seguido esses meninos. Então ela estava agoniada vendo os filhos sendo afogados. E aí os meninos então deram o gato para aquele senhor e ele voltou para casa. E ela falou, e a gatinha seguiu. E ela viu que ele salvou o filho, matou um gato e matou um rato e deixou o rato na porta deles. E aí ele fala, né? Que um rato seria de bom para aquele senhor, né? Que é um ser humano, não ia usar o rato para nada. Mas para aquela gatinha, para aquela gata, para aquela mãe, né? Era um rato fresco que ela podia alimentar os filhos. Era uma coisa importante para ela. Mas para aquele Deus, né? Comparando ao dízimo, o que é o dízimo para o Senhor, né? Se ele tem o poder de transformar água num vinho, o que ele vai... para que ele precisa do nosso dinheiro? Ele não precisa, né? Mas ele sabe que a gente está fazendo um sacrifício. Que o nosso dízimo vai ser esse ratinho, né? Que a gente está dando para ele ali todo mês, né? Mostrando a nossa gratidão e tudo que ele nos dá, né? Eu achei interessante essa analogia, porque é um mandamento que para algumas pessoas têm dificuldade nesse mandamento. Sim. Eu cresci tendo testemunhos muito grandes sobre o dízimo. Novamente, brasileiro, nascido na década de 80, hiperinflação, e não era aquela coisa berço de ouro, né? Que família que não passava dificuldade e tal. Eu lembro do meu pai trabalhando em 3 empregos, tadinho. Cara guerreiraço. E meu pai sempre pagou o dízimo. Minha mãe sempre pagou o dízimo. E hoje, aos quase 8 de idade, eu não lembro um momento onde a gente sofreu. Não lembro um momento onde faltou alguma coisa. Não lembro um momento onde, o Pai Celestial ele não proveu de alguma forma. E hoje em dia, já adulto, como pai, aqui nos Estados Unidos, que é uma montanha-russa de coisas, a gente passa por muita coisa assim também. E nunca, em momento algum, o Pai Celestial ele faltou para mim e para minha família. Então, um testemunho muito grande disso. O dízimo não é para a igreja. O dízimo é para mim. É uma lei da obediência. É uma lei de obediência. Exatamente. E a minha mãe, eu lembro também dela anotando no caderninho, quando ela ia pagar as contas, né? Que meu pai trabalhava e ela que pagava, fazia a administração. E eu lembro sempre também que a primeira coisinha lá das anotações dela era o dízimo. Quando ela mostrava pra gente, olha aqui a água de luz, quanto foi a conta, não sei o quê.
E que é importante, né, também, eu lembro disso de... Conselho familiar. Um conselho familiar, de saber quanto tá gastando em cada coisa. E o dízimo era a prioridade. E era impressionante, assim, que exemplo, né, que ela nos deixou, né, para mim, para os meus irmãos. E aí, só para continuar, que eu acho que todos os capítulos aqui tem ensinamentos muito diferentes, são vários temas. Mas do 26, Cristo está indo embora, né? E aqui eu acho legal que Mormon, na verdade, ele como ele está escrevendo tudo isso, né? No 12 ele fala... antes. No 11 ele fala: eis que estava prestes a escrever tudo o que foi gravado nas placas de Nefe, mas o Senhor mo proibiu, dizendo: experimentarei a fé do meu povo. Então aqui ele tinha ensinado muitas coisas, grandes coisas. E aí eu gosto no 13 que ele fala, que Mormon escreve: portanto quisera que entendesseis que o Senhor verdadeiramente ensinou o povo pelo espaço de 3 dias. E após isto manifestou-se a eles repetidas vezes e partiu muitas vezes o pão e abençoou-o e deu a eles. E aconteceu que ele ensinou e abençoou as criancinhas da multidão, sobre as quais foi falado, e soltou-lhes a língua. E disseram grandes e maravilhosas coisas a seus pais, maiores até do que as que ele revelara ao povo. Soltou-lhes a língua a fim de que pudessem expressar-se. Eu tentei imaginar essa cena assim, de bebês falando, né, com alto e bom som, sem ficar falando, né, conseguir compreender uma criança de colo completamente. Às vezes minha filha fala uma frase inteira e eu fico, meu, de onde você aprendeu isso? Até chora. Então, assim, e eles, né, com o véu há muito menos tempo, né, lá no céu, a gente já esqueceu tudo, né, mas eles estavam tão frescos. Eu imagino as maravilhas que eles devem ter falado. E eu fiquei pensando, né, só um milagre do Senhor mesmo. O Senhor, ele soltou a língua deles e grandes coisas maravilhosas aconteceram. Assim, imagino que testemunhos ali foram fortalecidos de novo, né? Eles já estavam vendo Jesus Cristo, mas ainda Cristo mostrou mais um milagre soltando a língua das crianças. Não precisava, já estava ali há 3 dias falando sobre um monte de coisa. E ele ainda soltou a língua das crianças para mostrar, olha, é muito mais do que isso. Eles têm a pureza que todos nós aqui não temos mais. Todos vocês aqui, na verdade. E as crianças, elas são, que nem ele sempre fala, né? Que temos que ser como as criancinhas, né? E aqui ele mostrou novamente a pureza das crianças. E aí, de novo, né, no 16 ele fala isso, que na manhã seguinte aconteceu que a multidão se reuniu e o povo viu e ouviu essas crianças. Sim, até crianças de colo abriram a boca e proferiram coisas maravilhosas. E as palavras por elas proferidas, a ninguém foi permitido escrever. Então, imagina. Nossa, eu fiquei assim, eu li esses versículos, fiquei só viajando aqui. Pensando como que foi, queria ser uma abelhinha lá. Exatamente. E aí, aconteceu que o povo ficou muito bem, por um bom tempo, né? Eles, todos ali eram unos. Eles eram unos de coração e vontade, era Sião. E eu estava pensando sobre isso, né? O ministério do Salvador de 3 anos na Judéia e de praticamente 3 dias aqui. E a diferença que é você ter um povo preparado, sedento, querendo aprender e ouvir aquilo. Porque aqui tem uma partezinha, acho que no 15, ele diz: e aconteceu que depois de haver ascendido ao céu, a segunda vez que se havia mostrado a eles e voltado ao Pai, depois de haver curado todos os seus doentes e seus coxos, e aberto os olhos dos cegos e os ouvidos dos surdos, e feito toda sorte de curas no meio deles, e levantado um homem dentre os mortos, e ter demonstrado o seu poder a eles, e ascendido ao Pai. E ele continua falando, né, que as crianças falaram e tal. Então você vê que nesses pequenos 3 dias ele falou, tá aqui, é assim que você vai lembrar de mim. Não se esqueçam de escrever as coisas maravilhosas que foram feitas. O que não puder escrever eu vou falar que não pode, que nem ele já fez aqui. E poder ter feito tantos milagres e tantas coisas e mostrado para um povo preparado, para um povo que queria, para um povo que precisava, entendeu? Então, você pode ver, quando a gente faz a missão, a gente pensa nos eleitos, né? Às vezes ele estava insistindo com o povo dele lá, que não o queria, mas esse povo aqui, somente depois de toda a tragédia que aconteceu quando ele morreu, era só quem era só o pessoal que realmente estava querendo e preparado. Então, em 3 dias ele conseguiu fazer muita coisa, que
talvez em 3 anos ele não conseguiu fazer lá para todo mundo. Obviamente ele fez para uma parcela gigantesca de pessoas lá, mas para esse povo que estava aqui, ele fez muito rápido, porque eles queriam. E fala que todos eles faziam como Jesus lhes ordenara. E aí fala que eles eram batizados e foram chamados da Igreja de Cristo. Então ele também organizou a igreja, treinou os discípulos, né? Ensinaram e ministraram entre si. Tinham todas as coisas em comum entre eles. E todos procediam justamente uns com os outros. Imagina poder viver assim, poder, né? Vamos viver assim, mas que especial, né? A gente vive um pouco assim quando a gente sai, né? Deixa o celular em cima, sabe que ninguém vai pegar. Ah, não, aqui é outro mundo. Aqui em Utah é outro mundo. Mas já pensou se a gente tivesse isso no Brasil? Não consigo nem imaginar um negócio Tem desse. outras, claro, né? Tem muitas coisas diferentes, né? Econômicas, sociais, enfim, não compara, mas que grandioso vai ser quando Cristo voltar e a gente poder viver isso com todas as pessoas, né? Com todo mundo reconhecendo que Ele é o Cristo e coligando Israel. Então, muito obrigada, Thiago, por ter estado aqui hoje com a gente. Adoramos a sua participação. Obrigada a todos pelos comentários. E obrigada também você que está aqui com a gente nesse estudo. A gente espera que você tenha aprendido, que tenha tocado seu coração de alguma forma. Nós aqui, né, a gente ama o nosso Salvador. A gente tem certeza que esse é o caminho, né, que Ele nos ama. E que você possa fazer essas coisas, né? Faça a sua parte na coligação, né? Que nós todos possamos fazer a nossa parte de coligar, porque nós somos os seus filhos do convênio. Até a próxima. Tchau. Muito obrigada por estar aqui. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe um like, um comentário e se inscreva no nosso canal. Nosso podcast também está disponível no Spotify e Apple Podcast. Se você quer ficar mais ligado ainda no nosso conteúdo, nos siga no Instagram, em @MartaMariaPodcast.